Pessoas felizes não apenas louvam, mas pessoas felizes são aquelas que não depositam sua confiança nos homens. Ou verdade. Se existe uma chance de você se frustrar e de você passar uma situação difícil na sua vida, é você depositar a sua confiança em pessoas. E aliás, fazer isso é até uma desobediência. Você pode abrir comigo aí, abra em Jeremias capítulo 17, veja o que o profeta Jeremias vai nos ensinar da parte de Deus. Jeremias capítulo 17. Você pode abrir lá, do versículo 5 até o versículo 7, veja o que ele diz. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Felizes são os homens que não confiam nos homens. Felizes são aqueles que não depositam a sua confiança em pessoas. E aí, parece que nós nos encaixamos ainda um pouquinho mais nesse momento. Nós temos os nossos gostos partidários. Estamos num momento de campanha. Aí a gente faz campanha, é normal. Você não é só cidadão do céu, você é cidadão daqui também. Como cidadão daqui, você tem responsabilidades, tem implicações nesse mundo, e você precisa acudir isso também. Senão a gente fica alienado, né? Se a gente pensa só no céu, pensa só na glória futura, a gente se aliena das questões desse mundo. Só que nós estamos com o pé nessa terra, e com o pé nessa terra nós somos responsáveis, inclusive de sermos sal e luz, que é o que Jesus nos mandou ser neste mundo. Então nós temos que nos desenvolver, inclusive, nas questões do nosso tempo. Mas nós temos que guardar o nosso coração, para que as nossas lutas, as nossas expectativas, inclusive estas relacionadas à política, não acabem recebendo um aspecto redentivo. Deixa eu explicar o que é isso. Às vezes a gente se equivoca na vida, como esse mundo está equivocado. E a gente começa a achar que o que vai salvar a nossa vida é um amigo rico ou um amigo influente que você tem, que pode te ajudar a resolver os seus problemas. Às vezes a gente, sem querer, acaba acreditando que um determinado político com um cargo poderoso pode resolver as dificuldades deste mundo. Às vezes a gente acha que um presidente da república pode nos salvar de um quadro como o nosso. Mas, gente, nem se fosse a melhor pessoa do planeta, não salva. Não salva por quê? Se você fizer uma leitura dedicada, empenhada no livro de Eclesiastes, você vai descobrir que Salomão, o homem que pediu a Deus que o abençoasse com sabedoria, ele faz uma análise durante toda a sua vida a respeito do mundo, das pessoas e da história. E qual a conclusão que ele chega? Nós vivemos num mundo caído, onde tudo é vaidade. E a palavra vaidade ali significa, é uma palavra hebraica chamada ruá. E do mesmo jeito que o som é ruá, é um som que parece vazio, da mesma forma essa palavra significa vapor, neblina, miragem ou vaidade. Então Salomão está dizendo, aqui está tudo estragado. E quando você olha para alguma coisa e acha bonito, na realidade você está vendo uma miragem. Porque não é o que parece. Nada nesse mundo é o que parece. Está tudo estragado. Está tudo em ruínas. Porque desde o momento em que o homem caiu, desde o momento que o pecado tomou conta do coração do homem, esta natureza, esta nossa humanidade, a nossa raça e tudo que foi criado por Deus nesse planeta, tudo foi arruinado pelo pecado. E você pode achar a melhor política pública, você pode encontrar os melhores políticos, você pode achar os melhores professores, você pode achar os melhores policiais, você pode achar os melhores administradores, e eles no máximo vão conseguir melhorar um pouquinho a nossa convivência aqui, mas eles não vão salvar esse mundo. Eles não vão salvar a sua geração.
Eles vão conseguir melhorar em alguns aspectos os nossos relacionamentos, mas eles não são redentivos. Porque só existe um que é redentor e que pode realmente salvar o coração de um homem, e que pode salvar uma sociedade, e que pode salvar pessoas. E o único que pode fazer isso é Jesus. E então quando o salmista diz que nós não devemos confiar nos príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há o quê? Salvação. A gente faz o seguinte, a gente esquece o que está escrito aqui, e a gente fala assim, olha, eu tenho que formar o meu filho, porque a educação é que vai salvar o futuro dele, ou que vai garantir o futuro dele. Eu preciso encher de grades e cerca elétrica a minha casa, que é isso que vai me dar segurança. Nós precisamos de uma reforma política para salvar o futuro dos nossos filhos. Balela, ilusão, não existe tal coisa. Porque esse mundo, a Bíblia diz, jaz no maligno. Esse mundo está morto nas garras do inimigo da nossa alma. A cultura é morta. Não pense que a cultura do nosso tempo, por mais que ela passe por reformas, ela vai produzir outra coisa senão rebelião contra Deus. Toda a cultura do nosso tempo só produz rebelião contra Deus. Isso vai aumentar cada vez mais. Não adianta trocar o presidente da república, não adianta trocar o secretário de educação, não adianta trocar o ministro da cultura. Esta cultura que nós temos no nosso tempo, como foi nos outros tempos passados, ela só produz rebelião contra Deus. E por isso o trabalho de um pai, o trabalho de uma mãe crente é tão difícil, porque nós temos que tentar limpar o coração dos nossos filhos dessa cultura maldita. E é recebida diariamente através da televisão, através da música, através da internet, através de tudo. Mas não existe redenção em nenhum outro lugar senão em Cristo. E por mais inteligente e poderoso que um homem possa ser, o salmista diz, não confiem nos príncipes, porque neles não há salvação. E aí ele ainda explica, por que não há salvação? Porque eles são feitos de carne e osso como você e eu, e eles têm um espírito dentro deles como eu e você. No dia em que eles morrem, a carne volta para a terra e vira pó, e o espírito volta para Deus. E todos os planos deles morrem junto com eles. Então, felizes são as pessoas que não depositam sua confiança numa outra pessoa. Eu diria, para deixar isso ainda mais redondinho, juntando com outras questões da Bíblia, a melhor chance que você tem nesse quesito de confiança é confiar na pessoa que Deus te colocou para ser carne da sua carne. Porque é carne da sua carne e porque teme a Deus. E ensinar os seus filhos, primeiramente, a confiar em Deus. E depois desenvolver uma amizade, um diálogo, sem perder a autoridade com eles, para que eles aprendam a confiar na sua voz de pai. Fora isso, é confiança em Deus e em Cristo Jesus. Fora daí, é maldição para a sua vida. E é infelicidade na certa. Então, eu quero só concluir esse ponto dizendo o seguinte, nesse ambiente de política, você pode ter suas preferências políticas e pode inclusive trabalhar por elas. Eu estou fazendo isso nos meus círculos particulares, não no meu círculo de pastor ministerial. Estou fazendo nos meus círculos particulares. Mas longe de mim, de qualquer um de nós achar que qualquer indivíduo que suba ao mais alto cargo do poder executivo do nosso país vai poder resolver os problemas e salvar o nosso país. Porque não existe redentor exceto Cristo. Então você pode ter sim o seu gosto, mas você não pode confundir as coisas e depositar a esperança neles. E inclusive nós devemos ajudar outras pessoas a não fazer isso. As ideologias que nós temos, eu fiz um vídeo esses dias sobre isso, você pode ouvir um pouquinho mais sobre esse assunto, mas as ideologias do nosso tempo, elas buscam aquelas pessoas que querem aderir a essas ideologias, assim como igrejas buscam membros para fazer parte da sua adoração, do seu culto. E as pessoas acabam confundindo política, por exemplo, com religião.
e escolhem um determinado candidato e passam a fazer culto a esse candidato. E às vezes a gente acaba se constrangendo até de falar a sua opinião sobre o candidato, a favor ou contra, porque virou religião. Dependendo do que você falar, você até apanha. Porque deixou de ser opção, deixou de ser uma reflexão, passou a ser uma religião. Porque no final das contas, todo homem está atrás de um redentor. E o homem confunde as bolas, ao invés de buscar em Cristo, busca no próprio homem. E Jeremias disse: maldito o homem que faz isso, porque vai se frustrar. A gente está lutando para tentar eleger determinado candidato, porque a gente espera que ele faça justiça. Deixa eu dizer uma coisa para você, não se iluda, não há um homem sobre essa pátria, e não há um homem sobre essa terra, que seja capaz de fazer justiça. Ele pode fazer a justiça dos homens, mas o que a Bíblia fala sobre a justiça dos homens? A Bíblia diz que as justiças dos homens não passam de trapos de imundícia. Ou trocando num termo que nós não gostamos de usar, porque parece vulgar, mas a justiça dos homens não passam de panos usados para estancar a hemorragia. Ou seja, alguma coisa que só serve para ser jogada no lixo, para nada mais. Então cuidado aonde você está depositando a sua confiança. Pessoas felizes confiam em Deus. Não apenas porque Ele nos traz esses socorros que dizem respeito à nossa vida aqui, mas se você observar a partir da segunda parte do versículo 7, ele começa a falar sobre benefícios espirituais. Ele está dizendo, ó, nós confiamos em Deus, eu confio no Senhor, e bem-aventurado é quem confia no Senhor. Por quê? Porque o Senhor liberta os encarcerados. E aí tem dois aspectos. Um deles é que pessoas que temem a Deus e que ousam confessar o nome de Deus, muitas vezes na história foram perseguidos, inclusive presos por causa do nome de Cristo. Então antes que alguém pense assim, mas como que esse camarada é feliz se ele faz tudo direitinho e acaba preso? Acaba preso porque, infelizmente, mais cedo ou mais tarde isso pode inclusive voltar a acontecer. É perigoso servir e louvar a Deus. É perigoso deixar de confiar nos homens e começar a confiar em Deus. O mundo não gosta disso. Mas nós temos que considerar também que isso daqui está falando sobre realidades espirituais. O homem sem Deus, ele está o quê? Ele está aprisionado ao pecado. Ele está acorrentado por Satanás. Mas o que o Senhor faz conosco e por que nós devemos confiar nele? Porque Ele é o único que realmente pode libertar o nosso coração e a nossa alma. Nos libertar do domínio do pecado, nos libertar das correntes do inferno. Não apenas isso, o Senhor abre os olhos aos cegos. A Bíblia diz que o homem sem Deus, ele não passa de um cego. Ele não enxerga. Ainda que você coloque verdades espirituais escancaradas na frente dos olhos dessas pessoas, elas não veem. Quantas pessoas já leram a Bíblia e não enxergaram absolutamente nada? Quantos amigos seus você já cansou de citar textos, enviar textos pelo WhatsApp, pelo Facebook, e as pessoas simplesmente leem e não entendem o que você está dizendo? Por que nós confiamos em Deus? Porque Deus abriu os nossos olhos. Por que os homens precisam confiar em Deus para serem felizes? Porque só o Senhor pode abrir os seus olhos. O que faz com que um crente consiga sorrir no momento de dificuldade? É saber que o Senhor reina. O que faz com que um cristão consiga viver feliz, mesmo no meio das perdas, é saber que o Senhor reina. O que faz com que eu tenha esperança, e a esperança produza alegria no meu coração, é saber que o Senhor reina. O que faz com que eu acorde todos os dias com disposição, inclusive para cantar, é saber que o Senhor reina. É saber que Ele não só criou todas as coisas, Ele não só sustenta todas as coisas, Ele não só faz tudo isso que nós acabamos de ler, mas Ele reina. Isso significa que esse mundo, por pior que ele esteja, ele não está fora de controle. Ele não é um trem desgovernado. O Senhor reina. Esses dias eu preguei um texto lá de Atos, capítulo 4, quando a igreja foi ameaçada. Pedro e João, depois de, em nome de Jesus, terem curado um coxo na porta do templo,
eles foram ameaçados para que eles parassem de orar, para que eles parassem de pregar, para que eles parassem de se reunir. E então, quando eles são libertados pelo sinédrio, eles procuram os anciãos da igreja, contam todas as ameaças que sofreram, e os anciãos se põem em oração, e eles começam a orar da seguinte forma: ó soberano Senhor, que fez os céus e a terra, e tudo o que neles há, que disse por intermédio de teu servo Davi: por que se enfurecem os povos? Por que se reúnem e imaginam coisas vãs? E aí eles dizem: porque verdadeiramente aqui em Jerusalém os povos se uniram, gente de Israel e gente de entre os gentios. Eles juntos com Pôncio Pilatos e Herodes, eles tramaram contra o teu santo servo Jesus. E eles fizeram tudo quanto a tua mão e o teu propósito predeterminaram para que eles fizessem. Olha a oração desse pessoal. A oração deles é o seguinte: Senhor, ajuda a gente a ficar tranquilo, porque o que aconteceu aqui em Jerusalém foi tão somente o que o Senhor sempre quis que acontecesse. Foi o que o Senhor escreveu. E aí eles concluem a oração dizendo: agora, Senhor, olha para as ameaças que eles estão fazendo e concede aos teus servos que com intrepidez continuem a pregar e a compartilhar o evangelho enquanto o Senhor continua a fazer sinais. Essa é a oração de gente que está absolutamente convencida de que Deus reina, e que nenhuma tragédia, nenhum problema, nenhum desemprego, nenhuma doença, nenhuma questão familiar, nada disso acontece sim, que Deus esteja sob o governo de todas estas coisas. Tudo está nas mãos de Deus. Por que então que este salmista é feliz? Porque ele sabe que Deus reina. Por saber que Deus reina, o coração e a alma dele ficam em paz. É a santa ousadia do povo de Deus, é ousar ficar em paz quando o mundo está em guerra, é ousar ficar feliz no meio da crise, é ousar cantar quando todos choram. Quer chamar o pessoal? É ousar cantar enquanto todos choram, porque o Senhor reina.